Fala pessoas, tranquilidade aqui, já versátil, sempre coisas maravilhosas e bastante novidades. Muito obrigado você que está chegando ao canal. Se passou por aqui, não esqueça, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário. Se gostar, espalha para geral. Sejam todas bem-vindas ao Bate-Papo com Versátil. E hoje a gente recebe ela, uma pessoa incrível, mulher preta incrível, guerreira. Senhores e senhoras, todos e todas, ela que é arte educadora, Lúcia Maquena. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Lu? Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite, Versátil. Eu fico muito feliz porque eu conheço o seu trabalho, acompanho, sei da sua luta e do seu compromisso com a questão racial, então eu estou super feliz de poder estar nesse momento aqui com você e com toda a galera aí que vai estar assistindo. Gratidão. Eu disse um adjetivo seu, mas tem muitas coisas, então quem é você na sua palavra, na sua vez e na sua voz? Fala para geral aí. Bom, nos últimos anos eu tenho tentado circular por diversas áreas da arte e da educação, né? Então, assim, eu sou pedagoga, atualmente estou ministrando estou lecionando numa faculdade chamada FEDUC, Faculdade do Educador, uma faculdade que tem bolsa de 100% para todos os alunos, então uma faculdade que acolhe as pessoas com menor nível de condições econômicas. Então é um lugar que vale muito a pena. Tenho duas filhas, a Potira Caruana e a Camila Pimentel, e também sou avó, né? Sou avó da MC Sofia, não sei se vocês conhecem, que é uma menina que hoje está com 16 anos, mas está com 10 anos de carreira e trabalha com a questão racial através das suas letras. Ela faz rap, funk, trap, mas tudo voltado para discutir a questão racial, para discutir a violência contra a juventude negra e para trazer inspiração, né, para essa juventude se fortalecer cada vez mais. Também sou bonequeira, também sou contadora de histórias, também faço as bonecas e estou escrevendo. Às vezes eu participo de algumas coleções que as pessoas organizam e eles me chamam para fazer um texto, um diálogo. Quando dá, escrevo umas poesias. Então, assim, a gente circula muito dentro da área da cultura negra, né? Então vai por todos os lados, mas fechando sempre com um trabalho voltado para fortalecimento da identidade negra e para um trabalho voltado para a luta antirracista. Ok, é isso aí. Então, vocês viram, pessoas? Essa daí é a nossa entrevistada hoje. Então, bora lá. Já sabemos quem ela é. Entrando nesse universo, arte educadora, mãe, avó, vindo dos princípios, assim. Como foi a sua infância? Conta um pouco pra gente aí. Olha, eu não posso reclamar, né? Eu, apesar de ter nascido no centro da cidade, mas com um ano a gente foi para casa da minha avó e nós ficamos morando mais de 10 anos numa casa nos fundos da casa dela. Então, eu tive a oportunidade de brincar na rua, lá na Zona Leste, na Vila Santa Isabel, Vila Carrão Santa Isabel, conviver muito com os meus primos, minhas tias. Eu tenho uma família que ela é toda negra, assim, então assim, era um convívio muito forte, e uma cultura muito carregada, assim, tanto da população negra que vive em Minas Gerais, como do Rio Grande do Sul, porque minha mãe era de Porto Alegre, né? Então ela vem com a cultura dela de Porto Alegre e meu pai vem com a cultura dele de Minas Gerais. Então, assim, a gente vivia, tinha uma vida muito gostosa, saudável, tranquila até, posso dizer. Então, eu tive uma infância muito bacana. Você foi uma criança feliz, então? Sim, eu fui feliz. Lógico que a gente teve problemas, não tinha, assim, muito dinheiro, tinha as questões econômicas, tinha, assim, a questão do racismo acontecendo. Eu me lembro de uma cena que me deixou marcada até hoje, eu lembro, que teve aquela cena que é clássica para a maioria das pessoas, da festa junina. E do menino que a professora coloca para dançar com você, seu menino branco, e ele vai dançar com você, na hora de dar o braço, ele tira toda hora para limpar.
como se eu fosse uma pessoa suja. Então ele tem um ato de racismo que não é percebido pela escola. Eu não entendo muito bem naquela época, eu tinha só uns 10 anos, e passou, mas ficou marcado dentro de mim. E hoje, enquanto educadora, eu luto demais contra isso. E quando eu lecionava, eu tomava todos os cuidados, sabe? Porque isso marca. Se a pessoa não tivesse uma força muito grande, isso marca e às vezes traz até questões psicológicas muito fortes, como acontece com muitos dos nossos negros e homens negros e mulheres negras nos dias de hoje. Sim, é bem puxado, é estrutural, né? A gente vai falar sobre isso também a fundo, as problemáticas, as soluções. E dando um recorte, a gente fala de infância e a gente fala de arte educadora. Da onde surgiu o interesse seu pelo esse universo que para muitos não é tradicional, né? Assim, não que o tradicional seja ruim, mas de trabalhar em uma determinada empresa. Como surge o interesse para você estar entrando nesse universo da arte e educação, enfim? Eu era educadora, né? Professora, formada, lecionava na prefeitura e tal. E sempre tive um problema que eu também tinha. Na minha infância, eu também tive muitos problemas com essa questão da parte de arte. Então, na aula de artes, eu nunca ia muito bem, porque naquela época o seu desenho ele só era bonito se ele fosse uma cópia do desenho que vinha no livro. E eu nunca conseguia fazer. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com artes. Então, quando eu comecei a lecionar, eu sempre deixei meus alunos muito livres, sabe? A gente ia acompanhando o processo deles de desenvolvimento, sempre fortalecendo, sempre trocando muitas ideias, porque esse trauma eu não queria passar para meus alunos. Eu queria que eles desenvolvessem essa questão do desenho, da arte, da melhor maneira possível, para que ficasse uma marca positiva na vida deles, né? Mas até então eu achava que eu não sabia fazer, mais nada. Sabia apenas incentivar os meus alunos. Até que uma vez eu vejo uma revista de artesanato numa banca de jornal e vejo uma boneca preta na capa da revista, que para nós que temos essa luta toda contra o racismo, a questão da identidade sempre foi muito marcada. A gente sempre procurou se fortalecer, né, enquanto identidade negra. E aí eu comprei a revista no impulso, inclusive. Quando eu cheguei em casa, olhando com calma, eu vi que era uma revista que tratava de artesanato, né? Eu já tinha visto. E a partir dali, não sei, me nasceu essa vontade de fazer bonecas, mesmo estando tão distante dessa coisa da costura e tal, mas tendo como referência a minha avó, minha falecida avó, Dona Maria Vitória, que sempre mexeu com costura, e eu acompanhei muito isso na infância, quando eu morava com ela. Minha mãe também, que sempre teve máquina de costura, sempre tentou fazer algumas coisas. Então eu fui buscar nessas minhas mais velhas, minha mãe e minha avó, essa cultura para desenvolver as bonecas. E lógico que precisei do aporte do aconselhamento, das ideias de muitas amigas que me davam dicas de uma coisa ou de outra, né? Então eu começo a fazer as bonecas já adultas, já com filhos e tudo, e a partir daí começo a desenvolver essa questão da arte mais preocupada com a educação e preocupada com a questão racial. Então tem que ser bonecas que tenham uma linguagem de fortalecimento, né? Porque também não adianta você fazer uma boneca negra com todo estereótipo branco e ela só ter a pele preta, né? Então, a pele, tecido preto, isso aí também não adianta muito. Então, eu, durante muitos anos, eu acho que até hoje estou tentando melhorar, mas com o pessoal do Fórum da Juventude Negra, que eu acompanhei o processo de formação desse fórum, eu fui aprendendo muito com eles, e fui pegando com eles e com elas, e fui pegando muito o jeito que essa boneca deveria ter. Então, a minha boneca, eu considero que ela traz esses traços negros de uma forma que a criança consiga se ver e se identificar e se sentir bem com isso. Isso é muito importante, a questão da ação, que é você movimentar algumas coisas que partem de você, representatividade, e você também é uma mulher preta empreendedora. Fala um pouco disso aí. Então, quando eu comecei a fazer as bonecas, era mais assim para minhas filhas, para a Sofia, e levar para a escola e tal. Aí depois eu comecei a fazer pensando nessa questão do empreendedorismo, né? Aí eu me joguei nesse projeto, mas sempre assim, o empreendedorismo, porque assim, a minha boneca, ela está numa situação, assim, a gente pode chamar, está dentro do artesanato, né? Está dentro do quesito do artesanato. O artesanato,
na minha concepção, ele só tem um valor quando ele conta uma história. Tá? Então, as minhas bonecas, elas contam uma história. São bonecas que tratam da questão racial. Elas têm um objetivo de discutir a questão do racismo no Brasil através das bonecas. Então, quando passar do tempo, eu comecei a fazer as bonecas para vender em seminários, congressos. Meu trabalho sempre foi voltado nesse segmento, de trabalhar com essas pessoas, de trabalhar nesse segmento, né, de pessoas que estão na militância, e também investir em outros espaços, como ocupação, como locais periféricos, para levar esse conhecimento para as pessoas. Então, eu sou praticamente uma empreendedora social, né? Porque eu estou pensando muito para quem que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual o objetivo, que vai muito além de eu pensar se eu vou usar tecido vermelho ou amarelo, entendeu? Vai muito além disso. Eu quero contar uma história. Cada vez que um cliente, uma pessoa receber uma boneca, seja uma pessoa que comprou, seja uma entidade que eu doei, alguma coisa assim, eu quero que ela sinta isso, que ao pegar essa boneca, ela sinta que veio agregada na boneca a questão cultural. Então, esse é o meu propósito enquanto empreendedora negra. Isso é incrível, porque assim, a gente vê muitas pessoas, a gente sabe da necessidade do capital financeiro em todos os lugares do mundo, mas assim, a gente sabe que existem pessoas ainda que fazem as coisas não simplesmente com sentimento, mas com propósito. Porque uma vez que você faz uma boneca, são várias, e cada boneca traz uma história, um momento, isso é incrível. O que falta na sociedade em muitos momentos assim é isso, ter esse toque humano, sair um pouco do mecânico. E o seu trabalho é incrível, as bonecas são incríveis. Depois, se você tiver mostrar uma na telinha até terminar, tem alguma fácil depois, você vê? Tá. Depois a gente pega. Eu acho. A gente acha, porque assim, as pessoas têm que conhecer, porque são pessoas que estão fazendo a diferença. Igual eu digo para muitos e muitas pessoas que estão participando desse projeto meu, é uma via de duas mãos. E assim, é representatividade para todos, todas. Então aqui, esse é um espaço para falar, se conhecer e seguirmos, então, as bonecas. Deixa eu só fazer uma colocação assim sobre o empreendedorismo, né? As pessoas reclamam muito assim, a gente não acha boneca negra nas lojas, não acha bonecas negras nas lojas. Então, buscando, a partir um pouco dessa minha fala e um pouco da sua fala, eu queria dizer que as pessoas têm que começar a olhar para as empreendedoras negras. Tem que começar a pesquisar bonecas negras no Google, porque, eu acho que está na hora das pessoas valorizarem economicamente também as bonecas que a gente faz, porque ela vai agregar toda uma questão cultural nessa produção, sem exploração, pensando na questão racial, ela vem agregada com muita coisa. Então, assim, muitas vezes eu falo, eu vejo as pessoas, não acho bonecas. Aí eu fico pensando, gente, mas tem um monte de bonequeiras, não só eu, Preta Pretinha, Nega Fulô, André, tem um monte de bonequeiras. Então, assim, é bem legal que não precisa ser exatamente a minha, mas tem outras também. Então, o nosso trabalho também vai para uma rede, né? Uma rede de bonequeiras negras. Sim, é muito importante, avisando, daí, como disse, procurar. Se não está encontrando, é porque está procurando no rolê errado. Gente, naquela loja que vende aqueles negócios oriental, vocês não vão achar essas bonecas delas. Então, assim, hoje a gente tem vários veículos de comunicação que não só você, mas como outras pessoas, está disponível no Instagram, tem vários meios de comunicação. Então, assim, você que sonha em dar uma boneca preta para alguém e não está encontrando, está procurando no lugar errado. Eu vou deixar todos os contatos da Lu na descrição aqui. E assim, procure no lugar certo, invista nas pessoas certas, ok? E a gente vamos agora dar uma viradinha na chave no sentido de a mulher preta na sociedade, Brasil aqui. Como você tem enxergado? É difícil, né? Difícil, porque assim, a gente tem uma luta, uma história de luta de séculos. Desde que a primeira mulher africana, o primeiro homem africano pisou em terras brasileiras a partir de um sequestro, eles estão lutando pela liberdade, estão lutando pela dignidade, estão lutando pela sua visibilidade, tá?
Então a gente vê, só para contextualizar nesse momento, as pessoas se comovendo com o que aconteceu nos Estados Unidos e fazendo até comparação aqui no Brasil, né? Não, nós estamos lutando, sim, a gente sempre lutou, e se a gente está hoje aqui é por conta da luta das pessoas negras, em especial das mulheres negras, que foram, se os homens negros foram invisibilizados, as mulheres foram invisibilizadas ao quadrado. Mas a gente tem muita história. Hoje a gente tem, não só hoje, de muito tempo, a gente tem muitas mulheres que tiveram participações importantes na construção do Brasil e sendo mulheres negras. Mas a nossa vida ainda é muito difícil, né? A gente tem, como eu falei, pouca visibilidade, a gente não tem muita credibilidade, né? A gente tem conquistas, sim, temos pessoas que nos representam muito, muito na literatura, no cinema, nas artes como um todo, na ciência, mas a gente ainda tem essa questão da não visibilidade, de não dar um crédito para gente. Então a gente luta muito, assim, mulheres negras que criam seus filhos sozinhas e acabam vivendo em situações de vulnerabilidade, e elas acabam perdendo seus filhos para o crime, acabam perdendo para os assassinatos de balas perdidas. Então, assim, se a gente está aqui hoje ainda, é porque nós somos realmente pessoas que têm objetivos lá na frente. A gente tem um objetivo lá na frente. Ainda falta muito para a gente alcançar, mas a gente luta muito. Nós, mulheres negras, a gente está sempre na luta, sempre na disposição. Eu até peço que as pessoas que estão nessa luta antirracista, que se dizem antirracistas, dá uma olhada assim ao seu redor para ver se não tem, às vezes, uma mulher negra que possa te dar muitas informações, te ensinar um pouco, mostrar o olhar dela sobre a vida. Porque é muito diferente uma mãe negra e uma mãe branca, quando a mãe branca, na maioria das vezes, quando o seu filho sai, ela só se preocupa se ele não vai beber muito, se ele não vai bater o carro, e a gente se preocupa quando os nossos filhos saem, para quem tem os meninos principalmente, se eles não vão ser abordados na rua, se eles não vão levar um tiro na rua da polícia. São preocupações muito diferentes, são preocupações, mas são preocupações muito diferentes. Então, assim, a gente está na luta, está conquistando o nosso espaço, a gente tem muito ainda que conquistar, mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho dessa conquista. Sim, sem dúvida, né? Quem é de lá sabe o que acontece. E, assim, a gente enxerga, eu falo para todo mundo, quando eu entrevisto uma pessoa preta aqui, quem aperta o gatilho não é a gente, quem invisibiliza não é gente, quem impede acessos não é gente. Então, assim, a gente tem que ocupar os lugares. O que você tem a dizer, assim, de incentivo para essa mulher preta, mãe solo, preta, enfim, o que você tem como vivência para dizer para elas aí? Bom, em primeiro lugar é que eu não gostaria de falar por elas, porque eu sei que elas estão na batalha, elas é que me dão exemplos, sabe? Elas que me fortalecem. A gente vive numa rede, então a gente está conversando sempre umas com as outras. E assim, eu não gosto muito de dar conselho, que parece que eu estou num nível X. Não, estamos todas juntas, de mãos dadas, para seguir em frente. A gente segue em frente, a gente se fortalece, a gente vai buscar estudos, informações, vai buscar argumentos, vai trabalhar e vai superar todas essas questões. Então a gente está junto. Eu não gosto de deixar assim um conselho para vocês, porque quem sou eu, né? Eu estou junto com elas, a gente está de mãos dadas com essas mulheres pretas, mães solos, para saber que a gente vai superar muitas dificuldades e que a gente vai deixar um legado muito importante aqui na Terra para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e para as outras pessoas e para os outros jovens, enfim, para a humanidade. Eu só tenho a agradecer por ter aceitado o convite, e também, assim, precisar... Na rua não podemos estar agora, mas na questão de um ajudar o outro, caminhar horizontalmente, sabe que pode contar comigo, ou investindo em comprar uma boneca para presentear alguém, ou, enfim, fazer um contato de WhatsApp, mobilizar outra questão, pode contar comigo. Eu só tenho que te agradecer de verdade. E, assim,
Gratidão. Sempre, sempre longevidade, saúde, paz, tranquilidade. Eu só agradeço e considerações finais. Antes das considerações, onde encontrar as suas bonecas, onde encontrar você nas redes sociais. Fique à vontade. Então, eu agora, recentemente, por conta do Covid, dessa mudança toda que teve na nossa vida, eu tenho a minha página no Instagram, Lúcia Maquena, e nessa página eu tinha as bonecas, estava tudo misturado. Mas agora eu criei uma página específica das bonecas, uma página comercial das bonecas, então a página é Bonecas Maquena. Então vocês vão achar relacionada à minha pessoa no Instagram, Lúcia Maquena, no Facebook também, Lúcia Maquena, e no Instagram vão achar Bonecas Maquena. Eu estou começando essa página agora, quem quiser, por favor, vai lá. Quando eu estou chegando quase nas 500 pessoas, vai ter prêmios, grandes descontos. Então eu espero vocês lá visitando o meu espaço. E o que eu poderia dizer assim para finalizar, é que essa luta antirracista é uma luta muito difícil, não é uma luta fácil. Ela teve uma repercussão super forte porque veio dos Estados Unidos, sinal de que a nossa luta aqui ainda é muito invisibilizada, porque a gente está sempre brigando, sempre lutando, são seminários, são congressos, são marchas, são ações variadas que a gente faz, e conquistas que a gente teve, como, por exemplo, as cotas nas universidades, a Lei 10.639 nas escolas, mas nós somos invisibilizados. As pessoas têm que tomar cuidado na hora de falar assim, o negro americano, Botafogo, gente, se o racismo fosse fácil, não é a primeira vez que os negros americanos fazem essa ação, não é a primeira vez, já teria sido resolvido. O racismo, infelizmente, ele está na estrutura do capitalismo. Ele é uma força para que essas pessoas da elite consigam se manter no seu status quo de uma maneira assim suave. Eles ficarem super bem e a gente aqui embaixo se engalfinhando. Então não caiam nessa cilada. A população negra brasileira, o movimento negro brasileiro, ele sim trabalha muito, são muitas lutas, muitas ações, muitas pressões em cima de deputados federais, senadores, do governo. Nós estamos num momento muito difícil, um governo extremamente difícil, não tem diálogo, ele não tem diálogo, tá? Então, mas se nós estamos aqui é porque a gente está conseguindo segurar essa onda. Então nós somos sim pessoas fortes, valorosas, e a gente espera que todas as pessoas que acham que a gente não está na batalha nem nada, venha conversar com a gente, tá? Venha conversar comigo, eu encaminho para escritores, encaminho para militantes da linha dura, da linha de frente do movimento negro, para você conhecer a história. Eu posso passar textos. Nós estamos na luta sim, gente, nós estamos na luta sim, e cada dia mais, até que esse racismo se quebre, mas não é uma tarefa fácil, o racismo não é uma tarefa fácil. Mas é isso que eu gostaria de finalizar, queria agradecer. G. Versace, você é uma pessoa assim maravilhosa, muito simples, muito humilde, extremamente inteligente, um empreendedor nato, né? Uma pessoa que consegue ver longe, sabe? Consegue viabilizar as coisas. Então eu gostaria muito de agradecer, fico muito feliz de ter participado desse bate-papo com você. Sim, gratidão, muito obrigado. E agora, falando de representatividade, isso daqui é luta também, essa parada aqui que a gente está fazendo, dividindo a luta, porque daqui a 10 anos, já falei com todo mundo assim, daqui a 10 anos a gente vai assistir esses vídeos, vai ter mais cabelos brancos, alguns, outros rugas, mas estaremos aí. Sempre na oratória, na fala, que nosso povo é oral. Então, assim, a fala, tudo. Então, assim, eu deixo meus agradecimentos de coração. E como eu falo quando passa alguém preto por aqui, para você que estiver assistindo, invista em pessoas pretas, curtam pessoas pretas, sigam pessoas pretas, compartilhe conteúdos de pessoas pretas, troquem ideia com pessoas pretas, certo? Muito obrigado, Lu, gratidão, longevidade. Eu que agradeço, muito obrigada pela parceria. Agradeço mesmo. Fazer abertura. Nesse momento você não aparece, então pode ficar tranquila, pode fazer careta, dar saltos mortais.
Tá bom, tá ótimo. Da estrelinha. Ok? Deixa eu